comecei a minha carreira muitos anos, né, porque eu tenho bastante anos de estrada, numa empresa de assistência 24 horas. Era uma coisa completamente nova no Brasil. Era uma startup, não se falava startup, mas era uma empresa começando. E o primeiro contrato assinado foi com a Chevrolet, o Chevrolet Road Service. Hoje, todas as montadoras, seguradoras, né, os cartões de crédito têm assistência 24 horas. Mas essa empresa era uma empresa francesa, Mundial Assistance. Eu estava na faculdade ainda, então foi bastante interessante, porque eu acabei começando a minha carreira em customer service, né? Então, para um bom marqueteiro, você começar com o consumidor, eu acho que é um bom início de trajetória. Nesse momento, teve o boom das telecoms, né, quando privatizou o mercado de telecom, e eu acabei sendo chamada para ir para a BCP. A BCP, quando privatizou a Banda B, era uma empresa de São Paulo e do Nordeste, e ela é uma empresa americana, a BellSouth, com o Banco Safra, então foi o início da telefonia na privatização, né? Era uma demanda reprimida, todo mundo queria ter telefone, e eu entrei em Customer Service, que também foi interessante, porque eu peguei bem a base, né, de definir todos os processos que tocam o consumidor. No começo era só uma demanda reprimida, era vender, 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 mas depois os clientes começaram a cancelar, querer ir para a concorrência, tinha já um momento de uma concorrência bem mais competitiva, né? Porque no início eram poucas empresas e é um mercado ainda, né? Muito, muito competitivo, muito dinâmico. E eu acabei em Customer Service montando a ilha de retenção. Eu falei, puxa, vamos, né? Quando o cliente quiser cancelar, ele vai para uma ilha de retenção e a gente tem uma série de políticas para mantê-lo. Aí eu comecei a pensar na fidelização, falei, se a gente atuasse um pouco antes no ciclo de vida, fica melhor para ele não ter o atrito, né? Não chegar a ter a gente chama de churn, né? Quando o cliente cancela. E aí eu fui para o marketing como diretora de CRM. Então, a minha entrada no marketing, né, foi para uma outra porta, vamos dizer, né? Então, eu comecei em Customer Service, fiquei alguns anos em Customer Service e entrei no marketing como diretora de CRM. Então, como diretora de CRM da BCP, ainda BCP, porque depois foi comprada pela Claro, eu tinha três grandes responsabilidades: é aumentar a geração de valor, quer dizer, vender mais para os clientes, aumentar a fidelização, que ele ficasse mais tempo conosco. Então, os dois objetivos eram o aumento de lifetime value. Nem se falava, né? Lifetime value hoje é uma linguagem que todo mundo usa, porque todo mundo quer ter o dado do consumidor, né? E quer, de fato, fazer com que ele fique mais tempo com você. É muito mais barato você gerar receita, tirar valor de um cliente que já é seu, do que buscar um cliente novo, né? E toda a parte de dados, informação. Então, foi bastante interessante entrar no marketing com essa vertente. Depois, a Claro comprou a BCP, e aí tudo virou Claro, né, que já era uma empresa nacional, uma empresa de bastante volume. Eu acabei, então, ficando na Claro. A minha carreira entre BCP e Claro foram 11 anos, né, então um período bastante grande. E aí, na Claro, quando teve várias mudanças, obviamente a empresa foi se transformando, eu assumi o marketing, já cuidando não só do CRM, mas todas as disciplinas, né, do marketing, prestando serviço para todas as áreas, né, do produto, todas as áreas de negócio da empresa. Claro, era uma empresa gigante, né, bastante importante, já era a segunda no mercado brasileiro. E o trabalho que eu fiz na Claro, na época, a gente estava começando com o smartphone, e o posicionamento da Claro era, claro, a vida na sua mão. Né? Falava do empoderamento do consumidor, era super moderno, porque o smartphone estava começando ainda. Hoje, de fato, a vida está nas nossas mãos, né? Mas a gente já tinha uma visão, era a Almap e a FNAS, que eram duas agências excelentes, né, que trabalhavam com a gente. E o meu objetivo era tornar a marca Claro, que era uma marca muito varejo, numa marca mais aspiracional. E esse trabalho que foi feito o lançamento do 3G, na época, um filme, a marca da Claro, que era uma bola, virou, era uma marca chata, virou um gimmick, né, que interagia com as pessoas e falava da cobertura. E os filmes já eram uma linguagem mais emocional, storytelling. Então, eram filmes, eu me lembro, muito bacanas, chegaram a ganhar muitos prêmios. Teve um filme de um gigante que ganhou lá o melhor filme do clube de criação, né, que falava já eram histórias da vida real. Eu gosto de trabalhar bastante com storytelling, porque eu acho que a comunicação tem que tocar as pessoas de alguma forma, né? Então, esse lançamento do 3G foi bastante significativo para Claro, naquele momento, e aí a Vivo, que era a líder do mercado, viu esse trabalho e acabou me chamando para ir para a Vivo. Eu fiquei na Vivo durante 8 anos, então deu um total de quase 20, né, de telecomunicações, muito tempo.
Na Vivo, acho que foi talvez o meu ponto mais alto da carreira, foi um trabalho bem bonito, porque a Vivo já era uma empresa líder, já tinha uma marca forte, mas uma marca mais arrogante, mais distante. Então, meu trabalho foi ao contrário da Claro, né? Já era uma marca muito aspiracional, mas precisava ter um engajamento, né? De fato, queria ser uma love brand. E o trabalho da Vivo também falava um pouco do empoderamento, né, do que a tecnologia, as várias possibilidades de tecnologia faz com o consumidor, foi um trabalho que eles seguem até hoje, né? De fato, a Vivo é a sexta marca mais valorizada do Brasil, né? Cresceu o valor acho que 3, 4 vezes, né? Está sempre no ranking das marcas, né, todos os prêmios, das marcas mais valorizadas, e foi um trabalho, né, na época era o Roberto Lima que me contratou, que era o presidente, estava muito disposto a fazer esse trabalho, né, de fato, de uma comunicação que engajasse com o consumidor. E a Vivo foi a primeira marca, por exemplo, que fazia branded content só para o digital, né? Ela investia, né, bastante no digital, não fez conteúdos aí que até hoje as pessoas lembram, né? Com o Eduardo e Mônica, o Exagerado do Cazuza, a Metamorfose Ambulante. Então, ela fez vários conteúdos que, de alguma forma, valorizavam a música nacional, mas também engajavam, né, o consumidor. Todo mundo lembrava, né, compartilhava, a marca estava ali inserida, mas era de fato um conteúdo de entretenimento. A marca levava entretenimento para as pessoas. Recentemente até faleceu o Pelé, eu relembrei filmes que a gente fez com o Pelé, que chegaram a ganhar Cannes, a gente recriou o último gol do Pelé. Então, de fato, é uma empresa que investia bastante em entretenimento. Eu saí da Vivo em 2016, né? Então, depois de 8 anos lá, eu acho que talvez os trabalhos, né, antes da minha saída que marcaram bastante foi a junção com a Telefônica, né? Porque foi uma fusão muito grande, depois uma fusão com a GVT, né, e eu acabei liderando essas duas junções. Então, quem está numa empresa e participa de uma fusão sabe o quanto é complexo, né? Então, foi bastante interessante. E aí, em 2016, eu fui para uma agência, eu passei 2 anos e meio numa imersão digital na Wunderman, né? Hoje é a Wunderman Thompson, do grupo WPP. Então, para mim foi interessante essa passagem, porque eu queria me aprofundar no digital. Era uma agência que atendia, uma das contas que atendia era a própria Vivo, mas atendia várias contas, o Google, a Cielo, a Porto Seguro, a Dell. Então, também foi uma maneira de eu ver outros clientes, né, e passar para o outro lado do balcão. Foi até interessante essa trajetória. Depois, a Electrolux, que foi a minha última empresa antes do Doutor Consulta, né, me chamou como CMO Latam. Nunca tinha trabalhado em bens de consumo, porque eu sou uma pessoa na essência de serviço, né? Mas eu achei interessante também porque três motivos principais. Era uma empresa Latam, então eu queria conhecer o mercado latino-americano. Era uma marca muito low profile, né? A marca, apesar de ser líder, aparecia muito pouco. E eles queriam uma pessoa de CRM, de serviços, porque a indústria acreditava que com o dado do consumidor seria muito mais interessante se relacionar com ele. Então, eu fui por esses motivos. Eu fiquei 3 anos lá, também foi um trabalho bem interessante. A Electrolux fez filmes também que todo mundo agora acabou de ser, né? A gente comemorei mesmo não estando mais lá. Foi finalista do Profissionais do Ano, né? Num filme que estimulava as pessoas a repetir a roupa, né? Dizendo que a máquina de lavar cuidava das roupas para que você pudesse repetir. Então, lançou uma campanha com a música Não Joga Fora no Lixo, né? Estimulando as pessoas a não jogarem comida fora. Então, a nossa pegada era sempre sobre o consumo sustentável. Então, a gente não vendia o eletrodomésticos, né? Vendia um estilo de vida, né? Uma marca que também conversava com as pessoas, que eu acho que é a marca que eu fui dando aí nas várias empresas que eu passei. E aí chegou o Doutor Consulta, começou a conversar comigo, era uma startup estava negociando um aporte, né? Ela recém recebeu aí o ano passado. Eu nunca tinha trabalhado numa startup, obviamente lá no início da minha carreira, como eu falei, mas não era essa metodologia ágil, essa coisa rápida, né? De mudar rápido, de pivotar um negócio. Eu achava importante naquele momento de carreira ter essa experiência. E eu me apaixonei pelo propósito, né, do Doutor Consulta, de democratizar a saúde, né, no Brasil. A gente está em São Paulo, mas tem uma ambição de expandir os serviços. E eu falei, puxa, eu vou entrar nessa jornada e vou ver como é que é. Nunca tinha trabalhado em uma empresa
com essa agilidade, né, uma empresa menor, menos dinheiro também, que é interessante, né, você ter que fazer mais com menos. Então, foi bastante interessante e tem sido bastante intenso. Eu estou há 1 ano já no Doutor Consulta. Daqui a menos de 1 mês, a gente vai lançar o reposicionamento da marca, né? A gente sai também de uma marca bem mais funcional, que a gente fala bastante de preço, de qualidade dos médicos, para uma marca mais emocional, né? Que vai falar de cuidado com as pessoas, de proximidade, de olho no olho. Então, ficou super interessante o trabalho. A gente fez o trabalho com a Magenta, que é uma agência também bem interessante, é uma boutique criativa, e eu não posso ainda antecipar muito, mas a gente vai lançar já agora em fevereiro, o primeiro filme, já com esse novo conceito, né? E a gente é uma empresa completamente digital, muito baseada em dados, então a gente tem toda a informação do consumidor, que médico que você vai, quantas vezes você frequenta. Então, diariamente, a gente olha no celular e tem todas as informações do consumidor. Então, é completamente diferente das outras indústrias, né, mais tradicionais que eu trabalhei. Então, foi uma parte interessante da minha carreira. Então, resumindo, né, eu acho que também para um bom marqueteiro é interessante você ver diferentes negócios, né? De novo, né, o doutor Consulta, eu acho que ele está, como ele tem o dado do consumidor, a gente está pivotando o nosso negócio, saindo de uma venda mais varejo para uma venda de subscrição, que é um movimento que muitas empresas estão fazendo, a própria Electrolux também estava fazendo. Uma vez que eu tenho o dado do consumidor, as empresas buscam uma receita recorrente, né? Que esse consumidor pague um FII para ter benefícios na sua empresa, pague uma subscrição, né? Então, a gente lançou recentemente o cartão Doutor Consulta, justamente para dar esse benefício. E aí o cliente paga um monthly fee, né? Paga um FII mensal para poder ter benefícios. Então, é um caminho que muitas empresas estão fazendo, mesmo a indústria, que é uma chance de você se relacionar mais próximo, né, com o comércio eletrônico, com a pandemia, né, toda a parte a gente chama de D2C, né, o Direct to Consumer, ficou muito evidente, cada vez mais evidente. Então, esse é o resumo da minha trajetória aí nesses anos todos. Olha, eu sou casada com um publicitário, né? Então, assim, o marketing está, né? Tenho 2 filhos adolescentes, então o marketing está na minha casa, teve desde sempre, né? Eu acho que para um profissional de marketing, talvez a gente esteja vivendo o melhor período aí desse tempo todo de carreira, por conta dos dados, da informação, né, do poder do consumidor, do social, né? Hoje o consumidor tem voz, ele interage com a marca, né? Então a marca já não tem dono, né? Não sou eu falando com você, é uma conversa, né? Não é unilateral, né? É uma conversa, olho no olho, né? Que é realmente você falando com o consumidor e ele te devolvendo. Então, eu acho que a empresa, o marketing e as empresas têm o poder de também levar para a sociedade para ter um mundo melhor. As marcas também têm esse poder com a sociedade, né? De mobilização, né? De devolver um pouco para a sociedade aquilo que a sociedade também te dá, né? Então, eu acho que também a nova era do marketing não só é o marketing dos dados, da informação, da experiência, mas é o marketing do impacto, né? Eu acho que essa conversa de diversidade, de sustentabilidade, também nunca teve tão em alta, que é justamente isso. Como é que a gente, como marqueteiro e as empresas, né, conseguem, de alguma forma, resolver um problema da população, ou devolver para a sociedade alguma coisa, ou levar para a comunicação a diversidade, né? Quando eu estava dando exemplo da Electrolux, né? Então, não é falar de eletrodoméstico, é falar, né, da gente consumir menos, porque isso impacta menos o planeta, né? É falar que o doutor consulta está aí para resolver um problema da população que não pode pagar um plano de saúde. Então, as marcas também têm esse poder, né? E o marketing ajuda nessa conversa, né? Então, eu acho que o marketing é uma. Talvez eu amo, né? Eu sou uma apaixonada pela disciplina, e eu acho que cada vez mais a gente tem esse poder realmente de influenciar o consumidor com tantas ferramentas hoje disponíveis no mercado. Hoje, realmente, né, o ruído publicitário, o excesso de informação, né, a gente está
Hoje, talvez o que as marcas mais disputem é a atenção do consumidor, né? Porque isso mudou completamente. As marcas não concorrem com outras marcas, concorrem com os consumidores, com os influenciadores, com a quantidade de conteúdos que a gente recebe todos os dias, né? No microsegundos, porque a gente olha, né? A gente troca de plataforma muitas vezes durante o dia, né? A quantidade de vezes, mesmo a gente no trabalho, quantos aplicativos, quantos a gente olha durante o dia. Então, aqueles são microsegundos que a gente precisa influenciar o consumidor. Então, naquele momento passado, que você punha um comercial na televisão, todo mundo via, todo mundo comentava da marca, depois de 15 dias você media. Então, hoje é completamente diferente. Na hora você põe, você já sabe se gostou, se não gostou, você muda, né? Então, hoje, eu acho que o marketing de experiência é realmente aquele que acaba, que tem cada vez menos fricção, não é só a propaganda, né? Então, é o marketing extrapolando a comunicação, né? Então, a comunicação é a comunicação que vira conversa, né? Então, eu te entendo, eu personalizo essa coisa do one-on-one, de fato, eu te conheço, eu tenho esse dado para devolver para você algo personalizado a você, com relevância, e também a não fricção, né? Não adianta nada eu falar, olha, o doutor consulta é isso, é aquilo, aí você chega na clínica, né, não é atendido na hora, o médico não é bom, o aplicativo não funciona, então o marketing da experiência é aquele que, de fato, vai fazer o boca a boca funcionar. Outra coisa é você poder ter relevância e experiência nos vários pontos de contato, justamente por ser tão diverso hoje, né? Então, hoje, né, o aplicativo, é a experiência no digital, é a experiência física, é a omnicanalidade, né? Não adianta, puxa, eu tenho um preço no digital, aí eu chego na loja física, é outro preço, ou você me reconhece no digital, mas quando eu chego na física, ninguém sabe quem eu sou. Então, eu acho que isso também é um lado importante. E a personalização em escala, né? Porque é muito caro fazer a coisa one-on-one, mas como é que eu consigo, entendendo você, escalar isso sem perder a exclusividade? Então, é isso que eu vejo o futuro do marketing. Enfim, vamos falar de metaverso, vamos falar da tecnologia. Beleza, isso tudo vai fazer parte, mas nada tira uma boa experiência, né? Às vezes as marcas também elas ficam sofisticando demais e esquecem do básico, né? De fato, o que o consumidor está sentindo, está experimentando com a marca. Então, eu sou fã da tecnologia, eu gosto das coisas novas, eu gosto de experimentar, acho que as marcas têm essa obrigação, né, de também surpreender nesse sentido, mas nunca esquecendo do básico e do bom serviço. Primeiro, assim, para mim é um privilégio, uma honra, né, poder ter reconhecida pela Abramac, assim, eu acho que é muito bacana quando você tem pessoas que reconhecem o valor dos profissionais, né, como é bacana isso. Na verdade, o meu trabalho não é só o meu trabalho, é o trabalho das equipes que tiveram comigo esses anos todos, né, uma Dia que não só é um amigo, mas é um profissional que está ali, né, os Madias, né, pai e filho, que estão ali desde sempre reconhecendo a importância, né, do marketing brasileiro. Então, é muito bacana você ver isso, porque os profissionais que estão ali, né, outro dia eu falo bastante com a Beatriz Galoni, né, que é outra mulher poderosa que foi reconhecida aí nos anos anteriores, outros nomes que estão, você vê, né, outro dia Andréa Alvarez também, são mulheres que batalharam, que fizeram uma carreira, que abriram mão da sua vida pessoal também, né, para se dedicar para as empresas, para o mercado. É muito legal esse reconhecimento, né? E é muito legal ter a Abramac podendo divulgar um pouco o nosso trabalho e ajudando também outras pessoas que querem iniciar suas carreiras ou que estão num outro momento, poderem chegar lá, né, e fazerem melhor pelo marketing. De novo, o marketing, as empresas têm um poder na sociedade, é sobre isso que a gente também tem que falar. Não é só sobre vender seu produto, mas é como as empresas ajudam a gente a ter um mundo melhor. Então, eu fico muito honrada e muito agradecida de poder participar e estar aí nesse rol. Vou levar isso para sempre, né? A primeira coisa que eu contei foi meus filhos. Você é famosa? Eu falei, não, não sou famosa, mas assim, significa ser reconhecida naquilo que você ama fazer, que é um privilégio, né? Então, isso é muito bacana. Então, venha, vai aqui meu agradecimento.